Rosana faz uma promessa pela vida de Nando e um milagre emocionante surpreende toda a família. Nos últimos capítulos da novela Volta por Cima, o desespero toma conta de Rosana ao ver o filho, Nando, ser internado às pressas em estado gravíssimo após insistir no uso de anabolizantes, mesmo sabendo dos riscos. No hospital, o clima é de apreensão. O diagnóstico do médico é assustador. O quadro é crítico e qualquer melhora dependerá de um verdadeiro milagre. Edson se desespera. João tenta ser forte, mas é Rosana quem se entrega completamente à dor. Aflita, ela se ajoelha na capela do hospital e faz uma promessa comovente. Entre lágrimas, suplica por uma segunda chance para Nando. E é justamente quando todos já começam a temer o pior, que um sinal de esperança ilumina aquele cenário sombrio. E Nando reage e começa a se apresentar uma melhora inexplicável. Um milagre aconteceu e uniu ainda mais essa família marcada por conflitos, mas também por amor. Tudo deverá acontecer logo após Nando ser internado em estado grave, após passar muito mal. Rosana caminha de um lado para o outro, aflita, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Edson está sentado com as mãos entrelaçadas, tentando manter a calma. João, encostado na parede, também mostra no rosto a tensão daquele momento. Rosana para por um segundo, respira fundo e desabafa. Eu não sei mais o que fazer com o Nando. Eu jurava que ele tinha parado de usar aquelas porcarias de anabolizante. Edson se levanta devagar, segura nas mãos da esposa e tenta acalmá-la. Não se culpa assim, Rosana. A culpa não é sua. Rosana puxa as mãos de volta, emocionada, e responde: Claro que é, Edson. Eu sou a mãe dele. Eu devia ter prestado mais atenção. A gente teve aquele susto. Eu dei uma bronca, mas depois achei que ele tinha aprendido a lição. Pelo visto, ele não aprendeu nada. João se aproxima, meio sem jeito, e comenta com a voz baixa: Eu tava achando o Nando estranho esses últimos tempos. Quieto demais, se isolando, meio estressado. Tive medo de que ele tivesse voltado a usar essas porcarias. Rosana se vira bruscamente, indignada, e retruca: E por que você não me falou nada? Nem para isso você serve, João. João baixa os olhos, sentindo o peso da acusação. O clima esquenta. Edson levanta a voz firme e intervém. Chega, já basta tudo o que está acontecendo. Essa briga não vai levar a gente a lugar nenhum. Vai só piorar ainda mais a situação. Rosana encara o marido com os olhos marejados, mas não responde. João respira fundo, com a voz trêmula, e concorda. Tá certo, pai. Eu entendo o que a Rosana tá sentindo. Se eu tivesse falado antes, talvez isso não tivesse acontecido. Mas agora a gente tem que focar no Nando. Os três permanecem em silêncio, cada um afundado em sua dor e culpa, esperando por uma notícia que parece nunca chegar. O tempo ali parece parado, enquanto a angústia aumenta a cada segundo. Depois de muita espera, Rosana está sentada, de cabeça baixa, com os olhos fixos no chão. Edson permanece de pé, de braços cruzados, e João anda de um lado para o outro, inquieto. De repente, o médico se aproxima com expressão séria. Todos se levantam imediatamente. Edson pergunta ansioso: Doutor, como ele tá? Tem alguma notícia? O médico respira fundo, escolhe bem as palavras e começa com calma. O quadro do Nando é delicado. O fígado dele está bastante comprometido. A gente começou o tratamento imediatamente, mas se ele não responder bem, vamos precisar entrar com um protocolo de transplante com urgência. Rosana leva a mão à boca, assustada, e grita em desespero: Isso não pode estar acontecendo. Meu filho não pode estar passando por isso. O médico explica com firmeza: Infelizmente, os exames confirmaram que ele continuou usando anabolizantes de forma abusiva e o corpo dele não aguentou. Isso é mais comum do que se imagina.
especialmente quando se cria o vício por essa obsessão de ter o corpo perfeito. Rosana se descontrola e fala chorando: eu falei com ele, eu alertei tanto, e agora? Agora ele está correndo risco de vida? O médico assente com pesar e confirma: infelizmente sim, a situação é grave. A qualquer momento o estado dele pode piorar. Edson segura o choro e pergunta, com voz trêmula: e, no caso do transplante, é uma cirurgia simples? É difícil encontrar um fígado compatível? O médico responde com honestidade: é possível encontrar um compatível, sim, mas a cirurgia é de alto risco. Envolve muitos fatores e o tempo também é um inimigo nesse caso. Rosana leva as mãos ao rosto, sem conseguir conter o choro. João se aproxima e tenta manter o otimismo. A gente vai pensar positivo. O Nando vai reagir. Esse tratamento vai dar certo. Ele vai sair dessa. Eu sei que vai. Nesse momento, Madalena e Neuza entram na recepção e correm até a família. Madalena abraça João com força e diz com carinho: a gente veio para ficar com vocês. Força, tá? Você não tá sozinho. Neuza coloca na mão no ombro do filho, com ternura, e afirma: vai ficar tudo bem. A gente vai passar por isso junto. Ela então se aproxima de Rosana, que ainda chora sentada, e se abaixa para falar olho no olho. Neuza segura na mão dela com delicadeza e fala com sinceridade: nessas horas, Rosana, a gente tem que esquecer as diferenças e se unir, porque o que importa agora é o Nando. Rosana, tomada pela emoção, segura a mão de Neuza com força. Ela tenta falar algo, mas sem conseguir emitir uma palavra. As lágrimas escorrem sem controle. O silêncio entre todos é pesado, mas unido. Pela primeira vez, todos estavam do mesmo lado. E então, João está sentado em um dos bancos do corredor, com o corpo inclinado para a frente, os cotovelos nos joelhos e as mãos unidas, olhando para o chão com o rosto visivelmente abalado. Madalena se senta ao lado dele, coloca a mão em seu ombro e fala com ternura: ei, tô aqui, tá? E vou ficar com você até o fim, custe o que custar. João respira fundo, com os olhos cheios de lágrimas, e murmura com a voz embargada: é muito difícil ver o Nando desse jeito. Meu irmão, sabe? A gente não cresceu junto, mas construímos uma relação muito bonita. E agora ele tá lá, entre a vida e a morte por causa de um erro. Um erro que ele podia ter evitado. Madalena segura sua mão com força e responde com carinho: ele é forte, João, e ele vai lutar para sair dessa. Você tá mostrando que é o melhor irmão que ele podia ter. Ele sabe disso, e eu também. Mais à frente, um pouco afastada, Rosana observa a cena. Seus olhos enchem de lágrimas ao ver a forma sincera como João fala de Nando. Ela leva da mão ao peito, tocada, e baixa o olhar, refletindo. Edson percebe o olhar distante da esposa e pergunta com delicadeza: tá tudo bem? Rosana hesita por um instante e então responde com a voz baixa: eu preciso ficar um pouco sozinha. Ela se afasta lentamente. Edson a acompanha com os olhos, preocupado. Neuza se aproxima e comenta com sensibilidade: deve estar sendo muito difícil para ela. É mãe, né? Edson assente com um suspiro pesado. Tá doendo demais nela. Logo depois, Rosana entra na pequena capela do hospital, com os olhos marejados. O ambiente silencioso e iluminado por velas cria uma atmosfera de paz, em contraste com a angústia em seu coração. Ela caminha devagar até o altar, se aproxima da imagem de Nossa Senhora das Graças, pega uma vela e acende com as mãos trêmulas. Rosana fecha os olhos, junta as mãos e começa a orar em voz baixa, com a voz embargada pela emoção. Eu nunca fui muito boa com essas coisas, mas agora eu tô aqui, ajoelhada, porque eu não sei mais o que fazer.
Meu filho tá lá, numa cama, lutando para viver, e eu não aguento a ideia de perder meu menino. Ela respira fundo, as lágrimas escorrendo, e continua com sinceridade. Se ele sair dessa, eu prometo que vou ser uma mãe diferente, mais presente, mais atenta, e eu vou parar de implicar com o João, porque eu vi com meus próprios olhos que ele realmente ama o irmão. Ele não quer roubar meu lugar, não quer tirar o Edson de mim, ele só quer cuidar. Rosana engole o choro, se aproxima um pouco mais da imagem e afirma, emocionada: eu deixei o ciúme me cegar, me deixei levar por um sentimento mesquinho, mas agora nada mais importa. Eu só quero o Nando bem, e se ele sair dessa, eu juro que vou me tornar outra mulher, outra mãe, e tudo vai dar certo. Ela se ajoelha em silêncio diante da imagem, soluçando baixinho, entregando sua dor e sua fé naquele momento. Logo depois, Rosana retorna da capela com os olhos ainda vermelhos, mas visivelmente mais serena. Edson a encontra no corredor, preocupado, e a segura com delicadeza pelos ombros. Ele fala com cuidado: amor, vamos para casa um pouco, só para tomar um banho, trocar de roupa, comer alguma coisa, depois a gente volta. Rosana hesita, olhando em direção ao corredor onde Nando está internado, e responde, indecisa: não sei, Edson, não queria sair daqui. E se acontecer alguma coisa? João se aproxima com voz calma e encorajadora: Rosana, pode ir tranquila, eu fico aqui. Qualquer coisa, ligo na hora. Vai fazer bem para vocês dois. O Nando está inconsciente ainda. Edson segura a mão da esposa e insiste com carinho: só por um tempinho, Rosana. Você precisa descansar um pouco, por você e pelo Nando também. Depois de alguns segundos de reflexão, Rosana respira fundo e assente com um aceno de cabeça. Tá bem, vamos. E então, mais à noite, a recepção está mais vazia e silenciosa. João está sentado em uma das cadeiras, encostado na parede, cochilando discretamente com os braços cruzados. Rosana e Edson chegam de volta e se aproximam. Edson toca de leve no ombro do filho e fala em voz baixa: João, filho, acorda. João desperta aos poucos, ainda meio sonolento. Edson comenta: pode ir para casa descansar agora, viu? A gente já voltou. Mas João firme: não, eu quero continuar aqui. Quero estar por perto. Rosana observa o gesto, emocionada. Antes que possam continuar a conversa, o médico aparece no corredor, vindo em direção a eles. Todos se levantam, tensos. Rosana se adianta, com o coração disparado, e pergunta com ansiedade: doutor, como é que o Nando tá? Tem alguma notícia? O médico sorri levemente e responde com surpresa: sim, na verdade, uma ótima notícia. O Nando respondeu muito bem ao tratamento. Foi praticamente um milagre. Em casos como o dele, a gente raramente vê esse tipo de reação tão rápida. Todos reagem com alívio. Edson solta um longo suspiro. João sorri com gratidão. Rosana leva a mão ao peito e começa a chorar, tomada pela emoção. Ela murmura, com lágrimas escorrendo: foi a promessa, foi ela. Eu pedi com tanta fé e fui ouvida. Ela se vira para o médico e diz com alegria: Essa foi a melhor notícia que eu poderia receber na vida. Eu preciso ver meu filho. Por favor. O médico explica com calma: agora não dá. Ele ainda está dormindo. Mas daqui a algumas horas, quando acordar, eu mesmo levo vocês até lá. Rosana assente com entusiasmo, limpando as lágrimas, e se volta para João. Ela se aproxima, segura na mão dele com carinho e fala com sinceridade: eu fiz uma promessa e vou cumprir. Eu prometi que se o Nando saísse dessa, eu ia mudar, ia ser uma mãe melhor, e que eu ia parar de implicar com você, João,
porque você está mostrando que ama o seu irmão de verdade. E eu não quero mais esse sentimento feio entre a gente. João sorri, surpreso e comovido, e tenta aliviar. Rosana, você não precisa se preocupar com isso agora. Mas Rosana insiste emocionada. Preciso sim, isso é tão importante quanto tudo, e eu vou cumprir. A partir de hoje, a gente vai ser uma família de verdade. João abre um leve sorriso, emocionado. Eles se olham em silêncio por alguns segundos, pela primeira vez, com paz. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas as suas notificações.